Bom, hoje eu quero falar sobre um tema que eu acho bem importante, que é seja o estranho. Bom, você já sabe que cada um de nós somos luz, somos a luz do mundo, né? Então, nós já somos diferentes por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos comportamentos, por causa dos nossos costumes. Então a gente já é diferente, porém um problema que acontece muitas vezes, que aconteceu comigo, por isso que eu quero trazer isso para vocês, é que muitas vezes ser diferente assusta. Assusta porque ser diferente não vai ser igual às outras pessoas, então você meio que se sente excluído. E para você não ficar excluído, muitas vezes você se diminui para se encaixar em certos lugares. Isso aí aconteceu muito comigo, principalmente em escola, onde eu deixava de fazer as coisas que eu gostava, deixava de demonstrar as minhas ideias, deixava de tomar as minhas atitudes porque eu tinha medo de ser excluído de certo grupo ou que eles me achassem uma pessoa estranha. Então, muitas vezes a gente passa por esse problema, né? A gente se diminui, literalmente para de fazer as coisas que gosta, muda nossos pensamentos, muda nossos comportamentos, só para se encaixar em um grupinho de pessoas que muitas vezes nem se importa com você, que não tá nem aí para você, nem liga que você tá ali no meio, entendeu? Mas nós temos essa necessidade, né, de validação, que as pessoas estejam com a gente, que as pessoas nos enxerguem. E por causa disso, muita gente para de fazer as coisas que gosta só por causa disso. E muitas vezes ela não percebe que isso está destruindo ela. Porque agora ela não está tendo mais as ideias dela, ela não está se comportando como ela se comportava. Ela vai entrar em um conflito com ela mesma. Porque ela está mudando, literalmente, ela por completo, só para se encaixar em um certo lugar. Que nem valoriza ela muitas das vezes. E agora, puxando pelo lado de ser diferente. Quem é diferente chama atenção. Chama atenção quem é diferente. Deixa eu dizer uma coisa. Se você entra em uma sala ou em algum lugar e as pessoas olham para você de forma diferente, é porque você é diferente. Isso já é um ponto positivo. Isso já é um ponto muito grande, entendeu? Isso aí já é uma vitória, uma conquista. As pessoas não enxergam você como enxerga as outras pessoas. Você é uma pessoa diferente, entendeu? Então vamos lá. Uma pessoa que é diferente, ela chama a atenção. Para ela chamar a atenção, muitas das vezes vai ter pessoas que, infelizmente, vai falar mal dela, entendeu? Porque o diferente, ele mostra onde está o erro. A pessoa que é luz, ela vai mostrar onde é que está o erro. Porque quando a luz ela chega nas trevas, a escuridão ela sai. E aquilo que estava encobertado, agora vai mostrar, entendeu? Então, quando você chega em certos lugares e você tem um comportamento diferente, você tem atitudes diferentes, e as pessoas percebem que aquilo que elas fazem é errado, elas vão começar a ter raiva de você, entendeu? O que deveria ser algo feliz, as pessoas deviam se alegrar em ter uma pessoa ali que está mostrando, sendo um exemplo de qual certo que deveria ser feito. Não, elas têm raiva porque elas queriam que aquele errado continuasse e ficasse escondido porque não queria que ninguém soubesse daquele erro. Então não se preocupe com o que as pessoas falem de você, não se preocupa com o que as pessoas se juntam para falar ao seu respeito, mas aí já é algo que eu sempre coloco assim na minha mente. Mas se preocupe com o que Deus pensa sobre você. A gente sempre tem isso, né? O que fulano vai dizer de mim. A gente sempre se importa com o que as outras pessoas vão falar. Aí toda atitude você tem aquela trava, aquele cadeado, porque você se preocupa com o que as pessoas vão falar ou pensar de você. Mas ninguém para refletir sobre o que Deus vai pensar dela. É algo que eu acho assim incrível. A gente sempre se lembra de fulano, de ciclano, de qualquer outra pessoa, mas a gente sempre esquece de Deus.
poxa, será que Deus vai gostar que eu tome essa atitude? Aí ele vai gostar? Então aí faz. Por que motivo tu tá com medo se tu sabe que Deus ele vai aprovar aquilo? Aí tu tá com medo, tá nervoso por causa das outras pessoas, o que as outras pessoas vão pensar ou dizer. É algo que às vezes chega a ser engraçado. Eu falo isso porque eu cometi esse erro. Então eu coloquei essa reflexão na minha mente. Poxa, o que Deus pensaria de mim se eu tomasse essa atitude? Se eu fizesse isso, ele vai gostar? Ele vai aprovar? Vai? Então beleza, vou embora. Se ele está confirmando os meus passos, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Então, se você sabe que é algo que Deus aprova, então não tenha medo no que as outras pessoas vão dizer. Agora eu queria trazer um versículo para vocês, agora que a gente já falou sobre ser diferente, sobre que somos luz, que não devemos ser igual ao mundo. Então agora eu queria trazer um versículo, que dois versículos na real. Primeiro eu vou falar sobre um, depois eu vou falar sobre outro. Primeiro que é em Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 9, que vai dizer assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Um versículo muito lindo e muito forte que fala que em todo momento para a gente fazer o bem, para a gente não se cansar de fazer o bem. Mesmo que seja uma situação bem ruim, onde seja com uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que você tem raiva, ou muitas vezes você passando por uma situação bem difícil, mas faça o bem, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado. Se esforce para fazer o bem. É sério, muitas vezes você não vai perceber a diferença acontecendo agora na sua vida. Isso aí é algo que sempre aconteceu comigo. Eu fazia o bem, porém eu não via nenhuma mudança acontecer. Poxa, eu sempre faço o bem, mas muitas das vezes quando eu preciso as pessoas não estão ao meu redor, ou a mudança não está acontecendo, e do que está valendo eu fazer esse bem, eu fazer essas coisas se eu não estou sendo recompensado? Então eu tinha isso na minha mente. Poxa, eu me esforço tanto, mas na minha vez parece que não acontece. E o que eu quero dizer com isso é que cada atitude que você toma é uma semente. Então, por mais que não pareça que as mudanças estão acontecendo agora na sua vida, saiba que cada atitude boa que você toma é uma semente que você está plantando. Então, a semente para dar fruto precisa de um tempo, precisa de um processo, entendeu? Então, lá na frente você vai colher esses frutos. Lá na frente você vai ver o bem que você fez. A recompensa chegando para você. Agora você tem em mente uma coisa. Igual eu falei, toda atitude é uma semente que você planta. Por isso que eu estou dizendo aqui para você fazer o bem em todo momento. Porque se no momento de fazer o bem, se nas oportunidades de fazer o bem, você vai lá e faz o mal, saiba que depois você vai colher. Por mais que demore 1 ano, por mais que demore 2 anos, por mais que demore 5, 10 anos, você vai colher essa semente, esse fruto que você plantou, entendeu? Por isso, em todo momento, faça o bem. Não desista de fazer o bem. Por mais difícil que pareça, seja o diferente. Não se preocupe, por mais que as pessoas falem que você não deveria agir dessa forma, que você é muito bonzinho, não se preocupe, porque a recompensa ela vem de Deus. A recompensa ela não vem do ser humano, a recompensa ela vem do céu. Então em todo momento da sua vida, não se canse de fazer o bem. E agora outro versículo que me ajudou muito, esse aqui ajudou muito minha mentalidade, que é lá em Romanos. Romanos capítulo 15, o versículo 1. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso aqui foi algo que realmente mexeu muito com a minha mentalidade, porque nós que somos fortes, nós temos obrigação de ajudar as pessoas mais fracas. Eu sempre tive uma mentalidade que eu não tinha obrigação de ajudar ninguém, entendeu? Às vezes nós temos essa mentalidade que
Ah, não, eu não tenho obrigação de ajudar ninguém. Mas porém uma coisa, Deus deu um dom para cada um de nós. Tem pessoas que são mais fortes, tem pessoas que são mais inteligentes. Então nós que herdamos esse dom de Deus, de sermos diferentes, de sermos pessoas melhores, mais fortes, nós temos obrigação de ajudar e suportar as pessoas mais fracas. Porque esse dom não é nosso, é dom que provém de Deus. Então, da mesma forma que Deus nos deu, Ele pode te dar. Então, se Deus deu esse dom para você, essa habilidade para você, é porque tem uma finalidade. Ele quer que você use para alguma coisa. Então, nós temos obrigação por causa disso, porque foi Deus que deu para nós. Então, nós temos a obrigação de ajudar e suportar os mais fracos. Por mais que o mais fraco muitas vezes seja irritante, seja insuportável, perturbe você, suporte ele, se esforce. Eu falo sério, depois que passar por esse processo, você vai ver as grandes recompensas que Deus tem para a sua vida. Então, queria deixar essa mensagem aí para vocês. Seja a pessoa diferente, seja a pessoa que faz o bem. Não se importe com o que as pessoas vão dizer de você, mas sempre tenha essa reflexão na sua mente. Será que Deus aprova isso que eu estou fazendo? Se você conseguir ter essa mentalidade, ter essa mudança de mente, que por você ser uma pessoa forte, você tem que suportar os mais fracos. Quando você chegar em grandes lugares, em grandes patamares, você vai entender que tudo isso que você passou foi preparação de Deus. Foi preparação para você chegar no pódio. Foi preparação para você chegar no topo. Então é necessário todo esse processo. Então seja o diferente. Seja a luz que veio para brilhar. E não seja a luz que está se envolvendo com o mundo e está se apagando. Se apagando por causa de pessoas, por causa de ciclos sociais que você não quer deixar, porque você acha que aquilo é necessário para a sua vida. Não é. Então não apague essa luz em você. Cada dia mais na sua vida, procure brilhar mais. E não se importe com o que as pessoas vão dizer. Brilhe cada vez mais, porque esse foi o dom que Deus deu para cada um de nós. Então, bom pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu queria transmitir aqui para vocês. E se esse vídeo agregou algum valor para a sua vida, eu peço que você se inscreva no canal. Estamos rumo a 250 inscritos. E também deixa o like, pessoal, que isso ajuda muito. E hype o vídeo para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Quanto mais pessoas tiverem assistido o vídeo, tiverem entendido a mensagem, tiver mudado a mentalidade, para mim isso já é uma vitória muito grande. Cada um que assiste o vídeo, que entende a mensagem que eu quero passar para vocês, para mim isso já é uma vitória muito grande, entendeu? Então, ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E obrigado a todos que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo.